Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo. Acendamos grandes fogueiras nas noites da humanidade, nas noites do frio, da umidade, nas noites da rejeição, da exclusão, nas noites das nossas divisões, das nossas intolerâncias. Acendemos grandes fogueiras para dissipar as trevas e aquecer o frio das noites, para acolher migrantes, refugiados, sem teto, sem casa, para vivermos em comunhão ao redor da mesma luz, para orarmos junto ao nosso Deus, uno e trino. Deus da gentileza que se antecipa, Deus das mãos que acendem fogos, Deus das mãos que acolhem, que partilham, Deus das mãos que cuidam, que se juntam. Que tua gentileza desperte nossas gentilezas, para que na humanidade inteira gentileza gere gentileza. Amigos, amigas, irmãos, irmãs, ouçamos a palavra de Deus escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 37. Começou a soprar um vento muito forte e as ondas se lançaram dentro da barca, de modo que esta já estava se enchendo d'água. Jesus estava na parte de trás, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: Cale-se e acalme-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Palavra do Senhor. Estamos vivendo a experiência de mais uma semana de oração pela unidade cristã. Devemos recordar que este é um movimento ecumênico internacional que vem patrocinado pelo Conselho Mundial de Igrejas, que reúne mais de 400 igrejas cristãs do mundo todo, e também sob o patrocínio do próprio Vaticano. Este ano, quem elaborou a proposta de liturgia e de tema foram os Cristãos Unidos em Malta. E aqui no Brasil, quem tem a responsabilidade de coordenar as adaptações litúrgicas e contextualizações do tema é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que distribuiu essa tarefa para o Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs, então que nos apresentou o tema e as liturgias contextualizadas para celebrarmos esta semana em nosso país. O texto que inspira a Semana de Oração pela Unidade Cristã está nos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 27 e 28, onde ali está narrada a viagem do apóstolo Paulo como prisioneiro, sendo levado às autoridades romanas para ser julgado. E nessa viagem eles passam por diversas experiências. E uma delas que é lembrada no dia de hoje, o segundo dia de oração desta semana, é o versículo 20 do capítulo 27. Eles, pela experiência das tormentas que não passavam por dias, não se via nem o dia e nem a luz das estrelas, eles
estavam vivendo a experiência de grande temor. Mas também narra essa passagem dos Atos dos Apóstolos, a grande experiência de serem acolhidos com grande benevolência pelos nativos da ilha de Malta. E o tema desta segunda noite de oração pela unidade cristã é como podemos buscar e apresentar a luz de Cristo, a luz que é a inspiração de Cristo, que é a direção de Cristo, que é o norte de Cristo para as nossas vidas e para a nossa realidade hoje. Queria agradecer muitíssimo o convite do CEBI Paraná para participar desta semana de reflexão e oração pela unidade cristã. Nós, nos dois textos que temos para inspiração, o Evangelho de Marcos, que li há pouco, e o contexto dos capítulos 27 e 28 da viagem de Paulo, nós vemos que a experiência de Paulo, com toda a tripulação no seu barco e com os demais prisioneiros, tem a experiência terrível de sentirem um medo profundo e a sensação de que não haveria saída para suas vidas. Eles não sobreviveriam. Esta era a percepção, este era o sentimento. E Paulo tem um sonho, no qual Deus lhe diz: suas vidas serão poupadas. E Paulo se ergue então diante dos demais companheiros prisioneiros, diante da tripulação e diante do centurião e dos soldados que conduziam o barco, e diz que tenho uma palavra de esperança para vocês. Nós vamos sobreviver. Quem garante isso é nosso Deus. E eu creio nisso, porque Ele está conosco. E a experiência dos discípulos junto com Jesus no Evangelho de Marcos também é muito semelhante. Viver uma tormenta num barco, numa embarcação pequena, sob fortes ventos, sobre uma grande tempestade, o sentimento de fragilidade, de impotência e a percepção de que ali termina tudo, que a vida termina ali, deve ser muito grande. Eles apelam para Jesus e Jesus acalma o mar e acalma a tempestade. E eles, sãos e salvos, chegam ao seu destino. Essas duas experiências narradas na palavra de Deus precisam necessariamente serem contextualizadas para o nosso tempo e para a nossa experiência presente. Nós vivemos um tempo, todos irão concordar comigo, um tempo muito difícil, de grandes tempestades e de ventos muito fortes. E às vezes o nosso sentimento é que não vamos sobreviver a esta experiência tão difícil que estamos passando. Há muitos desastres, há muitas guerras, há muita violência. O sistema político e econômico que vivemos, não só aqui no Brasil, mas em muitos países do mundo, é um sistema que leva à extrema pobreza de um grande número de pessoas. É uma estrutura organizada de exclusão de muitas pessoas e de privilégio de um pequeno grupo. A exploração, a morte, a pandemia que dizima milhares de vidas, a perda de direitos, o desastre ambiental e o desrespeito humano na relação com a criação e com o meio ambiente são fatos marcantes da nossa vida que sufocam nossa esperança,
que fragilizam a nossa fé e que muitas vezes nos coloca envolvidos num sentimento de frustração. Contudo, a palavra e o tema desta segunda noite da semana de oração é para que nós busquemos a iluminação de Cristo para a nossa vida, para o nosso tempo, para a nossa sociedade, para o nosso mundo. Como Cristo poderá iluminar nossa vida e nossa realidade? Há muitos que sofrem a tentação de ler o texto do Cristo acalmando a tempestade e acalmando o mar como um ato mágico. Mas Cristo se apresenta como luz do mundo, como sal da terra, como caminho, como verdade e vida. Cristo é um caminho a ser feito. Cristo é uma experiência a ser vivida a cada dia na caminhada. E os alicerces do ensinamento de Cristo precisam estar e serem assumidos por nós e estar muito claros nos nossos propósitos. E o que se destaca como mensagem da Semana de Oração pela Unidade Cristã é de que nós tenhamos a consciência de que gentileza gera gentileza. E nós, então, recordando e fazendo um parâmetro com os propósitos e os fundamentos do Reino de Deus, nós vamos ver que ali estão a bondade, a justiça, a paz, a misericórdia, o perdão, a acolhida, a hospitalidade e o cuidado de Deus para com todas as pessoas e o amor de Deus para com todas as pessoas sem exclusão. Então, chamar Jesus e evocar a sua luz para que nos ajude a transpor, a suplantar, a vencer a adversidade, a tempestade da nossa vida e do nosso tempo presente, é com todas as forças buscarmos viver a luz de Cristo aqui e agora, os propósitos de Cristo aqui e agora. Então, o Cristo não age de forma mágica, mas ele se encarna nos nossos braços, nas nossas pernas, se encarna nas nossas ações para que possamos transformar nossa realidade de acordo com a sua vontade e os propósitos do reino. Que o Senhor Deus nos ajude, nos inspire, fortaleça a fé, renove nossa esperança para que estejamos sempre animados a viver o amor. Ouve, ó Pai Santo, esta oração. Glória do teu Filho é a união. Ó meu Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. Que todos sejam um, como nós somos unidos. Ouve, ó Pai Santo, esta oração. Glória do teu Filho é a união. Vamos orar a oração do Pai Nosso ecumênico. Oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. e não nos deixeis cair em tentação. livra-nos do mal. Pois teu é o reino, O poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o vento sopre suave sobre a tua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que o fogo aqueça teu coração, deixando-o pleno de ternura e inquietação. Que a palavra que sair dos teus lábios seja portadora de reconciliação e cuidado. Que a palavra que chegar a teus ouvidos
seja recebida com carinho e que possa receber de ti acolhida e aconchego. Que as línguas de fogo e o vento impetuoso possam ser bênção e impulso para as nossas vidas. Amém.